Muito bom dia, meninos, nessa manhã de sábado, né? Hoje temos aula, né? Opa, apareceu aqui um aviso no meu computador, mas já foi embora. Hoje nós temos aula, né? Sábado letivo. E eu vou aproveitar esse momento para a gente poder fazer uma revisão das 4 operações utilizando frações, ok? A primeira operação que eu vou começar, né, a revisar com vocês é soma e subtração de frações com denominador iguais e diferentes. Como assim? Vamos supor aqui que eu tenho 2 sobre 3 mais 4 sobre 3, ok? Eu quero fazer essa soma aqui. Como é que eu vou fazer? Quando a gente tem mesmo denominador, então aqui tem o denominador 3 e 3, a gente repete o denominador e a gente vai somar os numeradores. 2 com mais 4, 6. Tem como simplificar? Tem. Dividindo em cima e embaixo por 3, né? Vai ficar 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 2. Quando eu vou fazer uma subtração, funciona da mesma maneira. Como assim? Vamos supor que eu tenho aqui 5 oitavos e quero subtrair por 3 oitavos, ok? Então, eu vou repetir os meus denominadores, porque eles são iguais. Então, eu vou repetir o meu denominador e vou subtrair os numeradores. Então, vai ficar 5 menos 3, 2, ok? Simplificando em cima e embaixo por 2, vai ficar 1 sobre 4. Aí a gente cai naquela mesma pergunta. Professora, tem que simplificar? Não é que se você simplificar vai estar errado. Não simplificar vai estar errado. Mas a resposta mais completa, né? É a resposta aí na forma de fração irredutível, ok? Bom, isso equivale para quando os nossos denominadores são iguais. Agora, vamos ver a diferença de soma e subtração quando a gente possui denominadores diferentes. Vamos lá. Vamos supor agora que a gente tenha duas frações com denominadores diferentes. Então, eu vou ter 3 quintos, ok? Mais 2 sextos. Como que eu faço para poder encontrar, né, um denominador ali que seja compatível, né, que seja um denominador comum entre, né, o 5 e o 6? Então, eu vou listar os múltiplos de 5, ok? E vou listar os múltiplos de 6. Então, como é que vai ficar os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6? Então, os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente, certo? E os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24, 30, né? Então, aqui vai precisar escrever mais um, ó, 30 e assim sucessivamente aqui também, certo? Então, qual que é o menor múltiplo comum entre 5 e 6? O menor múltiplo comum entre 5 e 6, então, vai ser o 30. Então, aqui, ó, o 30 é o menor múltiplo entre o 5 e o 6. Então, a gente vai escrever ele aqui, ó, 30. Tá? Então, a gente encontrou um denominador comum. Como que vai ficar o numerador? O numerador vai ficar da seguinte maneira. Você vai pegar aqui o 30, vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. E você vai fazer isso em ambas as frações ali, ok? Então, vamos fazer ali primeiro na primeira fração. Então, vai ficar 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes o meu 3 vai ficar 18, ok? Depois, 30 dividido por 6 vai ser 5. 5 vezes 2, 10. Então, mais 10. Então, agora eu vou fazer essa soma. 18 com mais 10, 28 sobre 30. Tem como simplificar em cima e embaixo? Tem. Dividindo em cima e embaixo por 2. Então, aqui vai ficar 14
e aqui vai ficar 15, ou seja, a minha resposta final é 14 sobre 15, ok? Então, assim a gente faz, né, a soma entre frações que possuem denominadores diferentes. Agora, vamos ver um exemplo de subtração. Então, vamos supor que agora a gente tenha 7 sobre 4, tá? Menos 2 sobre 3. Como que a gente vai fazer essa subtração? Então, vamos reparar. Primeira coisa, os meus denominadores são diferentes. Então, eu vou ter que listar os múltiplos e encontrar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3. Então, vamos ver aqui. Os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim para todo sempre, certo? Depois, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente, ok? Vamos ver aqui se a gente já encontrou o menor múltiplo entre 4 e 3, tá? E nós encontramos aqui, ó, o menor múltiplo entre eles é o 12, que tá bem aqui. Então, a gente vai reescrever ele lá em cima, ó. Então, agora o meu novo denominador vai ser igual a 12. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 12, vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. E eu vou fazer isso em ambas as minhas frações. Então, vai ficar 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 7, 21. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar 21 menos 8, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e nós vamos repetir o denominador, né? Que ele vai ser igual a quanto? O denominador ali vai ser igual a 12. Não vou mexer nele porque eu já encontrei. Então, aqui vai ser igual a 12, ok? 21 menos 8 vai ser igual a 13. Pronto. E acabou, ok? Então, a gente fez, né, um exemplo de soma e um exemplo de subtração quando a gente tem duas frações que possuem dois denominadores diferentes. Uma dica que eu vou dar para vocês. Reparem o seguinte, nessas duas frações aqui, ó, 2 sobre 4 mais 2 sobre 3, ok? Então, aqui a gente tem essas duas frações. Todas as vezes que os denominadores são números consecutivos, o que são números consecutivos? Um número que vem depois do outro. Por exemplo, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, assim sucessivamente. A gente vai encontrar o múltiplo em comum, né? Resultante da multiplicação entre eles. Como assim? Como que isso vai funcionar na prática? Tá vendo que aqui é 4 e aqui é 3? Então, a gente sabe que 3 e 4 são números o quê? Consecutivos. Não necessariamente eles precisam aparecer na ordem. Por exemplo, ali o 4 está na primeira fração. Não tem problema não, ok? Então, reparem que ali o 3 e o 4 são números consecutivos. Como o 3 e o 4 são números consecutivos, o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser a multiplicação deles. 3 vezes 4 é igual a 12. Pronto. Então, nem precisa listar os múltiplos. Vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim, tá? Então, agora eu vou fazer 12 dividido por 4 e multiplicar pelo numerador, né? E vou fazer isso em ambas as frações. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 2, 6. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai ficar 6, né? Com mais 8 vai ser igual a 14. Sobre quanto? Sobre 12. Vou dividir em cima e embaixo por 2. Então, aqui vai ficar 7 sobre 6. Pronto. Vamos para mais um exemplo? Vamos supor agora que a gente tem uma subtração, ok? Então, aqui vai ficar 6 sobre 8 menos
2 sobre 7. Repara o seguinte, 8, ok? E 7 possuem, né, denominadores o quê? Diferentes, né? Porém, eles são números o quê? Eles são números consecutivos, ok? Então, se eles são números consecutivos, o mínimo múltiplo comum vai ser o resultado da multiplicação entre eles. Então, isso aí só vai valer, gente, quando a gente tem números consecutivos, ok? Então, tá. Então, aqui vai ficar, ó, 8 vezes 7. Então, aqui o meu denominador vai ser igual a 56. 56 dividido por 8 é igual a 7. Então, vou dividir por 8 e multiplicar, né, pelo numerador. Então, 56 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 6, 42. Então, tá aqui. Ok? Depois, 56 dividido por 7 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, aqui vai ficar menos 16. Pronto, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela subtração ali em cima. Então, vai ficar 42 menos 16 é igual a 26, né? 26 sobre quanto? Sobre 56. Então, repare, deu 26 sobre 56. Tem como simplificar? Tem. Eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Dividindo em cima e embaixo por 2, a gente vai ter 13, né? Sobre, então, vai pegar o 56 e dividir por 2, que vai dar 28. Então, aqui vai ficar 13 sobre 28, ok? 13 e 28 avos. Então, todas as vezes que vocês possuem números consecutivos nos denominadores, para encontrar o mínimo múltiplo comum, basta fazer a multiplicação entre eles, ok? Então, essa é uma dica. Agora, vamos para a multiplicação entre frações, ok? Quando eu tenho aqui a multiplicação entre frações, vamos supor 2 terços vezes 5 sextos. O que nós vamos fazer? Antes de mais nada, vocês vão escolher se vocês irão, tá? Simplificar antes de fazer a multiplicação ou se vocês irão simplificar depois de fazer a multiplicação. Para simplificar a multiplicação antes, você pode simplificar tanto na diagonal ou na vertical. Eu vou fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer simplificando antes e vou fazer simplificando depois também, ok? Olha só, quando eu simplifico antes, eu vou escolher simplificar na diagonal. Na verdade, é a única maneira que dá. Então, essa primeira eu vou fazer simplificando antes. Então, vou simplificar esses dois números aqui, dividindo ambos por 2. Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 3, ok? Então, aqui vai ficar 1 vezes 5, 5. 3 vezes 3, 9. Pronto, acabou, não tem como eu mexer mais, tá? Agora, eu vou fazer a de baixo simplificando no final. Então, o que a gente faz? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18, tá? Agora, o que eu vou fazer? Tem como simplificar, não tem? Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2, né? Que dá para simplificar em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar 5 sobre 9. Reparem, o resultado, ele dá a mesma coisa. Por que é vantajoso simplificar antes? Simplificando antes, eu evito fazer multiplicações grandes, tá? Com números grandes. Simplificar antes evita que eu erre conta, tá? Na hora de fazer a multiplicação. Vamos para outro exemplo. Vamos supor agora que eu tenha 3 frações consecutivas. Então, vou ter aqui 2 oitavos vezes 3 sextos. Vamos supor que eu tenho aqui agora também 10 sobre 20, tá? Repara, eu tenho aí multiplicação entre 3 frações. Eu posso simplificar da maneira que eu achar mais conveniente. Como assim? Repara o seguinte, eu posso simplificar tanto na vertical quando dá. Quando que é simplificar na vertical? Quando eu simplifico o numerador com o denominador, ok? Na mesma fração.
Quando eu simplifico na diagonal, eu utilizo frações diferentes, porém, uma eu pego o numerador e na outra eu pego o denominador. Nesse primeiro caso aqui, eu vou simplificar na diagonal, tá? Então, repara, eu posso simplificar esse 2 com esse 6, não posso? Posso. Então, olha, aqui eu vou dividir ambos por 2. 2 dividido por 2 vai sobrar 1. 6 dividido por 2 vai sobrar 3. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou observar se tem como eu fazer uma outra simplificação. E tem, olha só. Aqui, ó, nessa fração aqui, nessa de cá, eu posso simplificar em cima e embaixo por 10. Simplificando em cima e embaixo por 10, aqui sobra 1 e aqui vai sobrar 2. Tem como eu simplificar mais uma vez? Tem. Reparem aqui, ó, nessa fração aqui. Aqui, se eu simplificar em cima e embaixo por 3, aqui sobra 1 e aqui também sobra 1. Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão fazer, né, as simplificações à medida que for dando. Ah, tá dando para simplificar, então vai simplificando até não dar mais, tá? Então, aqui como é que vai ficar? 1 vezes 1 vezes 1, 1, né? Depois, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 16. Pronto, acabou. Ok? Então, eu posso fazer essas simplificações também, da maneira que der, tá? Todas as vezes que a gente tem várias frações, né, multiplicando, a gente pode fazer as simplificações do jeito que a gente quiser fazer. Por exemplo, um outro exemplo aqui também que vocês me perguntaram uma vez e eu não respondi para vocês porque não deu tempo. Vou fazer um outro exemplo agora, olha. Reparem, meninos, que agora eu tenho aqui 3 frações, ok? Tudo bem, igual no exemplo anterior. Se eu quiser, tá, simplificar esse 4 com esse 16 que tá lá do outro lado, eu posso, não tem problema. Não precisa ser frações que estão uma do lado da outra. Pode ser também frações que estão longe uma da outra, desde que sejam sempre operações de multiplicações, ok? Então, eu posso simplificar esse 4 com aquele 16. Como que vai ficar, então? Ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. Estou simplificando por 4, ok? 16 dividido por 4 vai dar 4. Pronto. Agora, o que eu vou ver? Vou observar se tem como eu fazer alguma outra simplificação. E tem, ó. Eu posso simplificar esse 12 com esse 6, dividindo ambos por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. 6 dividido por 6 vai dar 1. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou pensar se tem como eu fazer uma outra simplificação. Tem. Reparem o seguinte aqui, ó. Esse 2 com esse 4. Eu posso dividir ambos por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 dá 2. E agora, tem como eu simplificar? Tem. Só que agora eu vou simplificar na vertical. Reparem. Eu posso simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2 de baixo, dividindo ambos por 2. Aqui vai sobrar 1 e aqui também vai sobrar 1, ok? E agora eu vou fazer minha multiplicação, porque não tem como eu simplificar mais do que eu já simplifiquei. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Pronto. 1 vezes 3 vezes 1 é igual a 3. Então, aqui a minha resposta final vai ser 1/3, tá? Quem achar que é muito complicado fazer essas simplificações, pode simplificar no final. Mas eu acho vantajoso simplificar sempre antes, porque a gente evita fazer multiplicações com números muito grandes, ok? Agora vamos ver como que ficaria, né, o resultado de uma divisão. Como que funciona a divisão? A gente já fez alguns exercícios, né, de divisões e nós também vimos em algumas lives. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos supor que eu tenho 2/3 dividido por 3/4, ok? Muito bem. Como que eu faço para fazer essa divisão? Essa divisão vai ficar da seguinte maneira. Eu vou conservar a minha primeira fração, então ela vai ficar aqui. Vou inverter o sinal de divisão, vai virar vezes. E vou inverter também, né, a segunda fração. Se é 3/4, vai ficar 4/3.
terços. Pronto. E agora eu vou resolver essa multiplicação. Então, aqui vai ficar 2 vezes 4 e 3 vezes 3. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, aqui a gente tem 8 nonos. Pronto. Facílimo, tá, gente? Segredo nenhum. Vou passar mais um exemplo. Vamos supor agora que eu tenho divisões sucessivas. Então, aqui, ó, 2, né? 3 quintos dividido por 2 sextos, por exemplo. Quando isso acontece, é bom a gente fazer sempre 2 a 2. Como assim? Vou resolver na ordem aqui em que elas aparecem. Então, vou resolver aquela primeira. Então, vou conservar a minha primeira fração, 2 terços, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, 5 sobre 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? 10 sobre 9, certo? Muito bem. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou repetir essa operação. Então, vai ser dividido, né, por 2 sextos, ok? Então, aqui vai ser igual, dividido por 2 sextos, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu vou pegar, ó, aquele 10 nonos, né? Esse aqui vai continuar a mesma coisa. Vai ficar 10 sobre 9. Vou transformar a divisão em multiplicação e vou inverter a minha segunda fração. Então, vai ficar 6 sobre 2, ok? Reparem no seguinte, nesse momento aqui, tem como eu simplificar. Se dá para simplificar, eu já posso simplificar por aqui. Por exemplo, eu posso simplificar esse 10 com esse 2, dividindo ambos por 2. Então, aqui vai sobrar 1 e aqui sobra 5. Agora, o que eu vou fazer? Vou simplificar esse 9 com esse 6. Simplificando o 9 com o 6, né, dividindo ambos por 3, vai ficar 2 aqui, né, que é 6 dividido por 3, e 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. Então, agora eu vou fazer essa multiplicação. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 1, 3. Então, aqui eu já tenho a minha resposta, que é 10 terços. Simples assim, tá? Muito tranquilo, meninos. Espero que essa aula tenha ajudado, né, a dar uma revisada aí das 4 operações. Durante as lives, a gente vai fazer todas as operações juntas numa mesma expressão, para a gente ver se vocês estão realmente entendendo essas 4 operações, ok? No mais, tenham um excelente final de semana e até a próxima!